Muito bem, agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, está ligado a muitos países do mundo, inclusive o nosso país, que é a pobreza. Um dos tópicos mais preocupantes em todo o mundo e como equacionar a questão da pobreza, onde 30% da população vive abaixo da linha da pobreza ou da miséria, né? Com apenas 1,25 até 2 dólares por dia, né? E por família, melhor dizendo, né? No Brasil. E a pobreza é composta por média de 6 a 7 pessoas por família vivendo com as famílias pobres com esse valor de quase 2 dólares por dia, melhor dizendo. Por dia. E a igreja pode atuar nessa área? Claro que sim, não é? A igreja pode ajudar e a igreja pode criar situações que realmente podem eliminar a pobreza. Não só o governo, mas a igreja também pode tomar atitudes, ensinando as pessoas, trabalhando a questão da sustentabilidade. E para nos ajudar a falar sobre esse tema, hoje nós temos o pastor José Agostinho Almada, que é presidente e diretor executivo interino da ARS. Daqui a pouco ele vai explicar o que é a ARS nos Estados Unidos e é coordenador da Conferência Internacional Pobreza, Sustentabilidade, Integralidade e também temos conosco o pastor Ronaldo Faria, que é ali do Ministério Rema, aqui na nossa igreja da Lagoinha. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigado. E esse é um assunto muito importante que a igreja, às vezes, não para tanto para pensar a respeito, não para né? tanto para pensar. Talvez até por causa daquele texto que Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês aí. A igreja fala, Jesus falou que vai ter mesmo, então deixa. Mas está errada a sua interpretação, viu? Porque o que Jesus estava dizendo era o seguinte, por causa da dureza dos seus corações, porque o ensinamento bíblico é de que não haveria pobres entre nós, entre os de Deus. E por causa da dureza, por causa da ganância, da usura das pessoas, é que Jesus está dizendo, você vai haver pobre, porque nunca todo mundo vai se converter a Deuteronômio 15:4, que diz, não haverá pobres entre vós. Quer dizer, vocês não fazem nada para mudar, por isso que os pobres sempre vão existir, né? É, isso aí. Vocês não têm um coração para isso, vocês não têm abertura para isso. Então, sempre existirão os pobres. Então, e nós nos calçamos nisso. Essa é uma questão que eu debato muito lá nos Estados Unidos e aqui, de que a gente pega uma palavra em que Jesus está dizendo uma coisa, mas fora de um contexto todo, né, em que ele diz, por causa do pecado de vocês, da usura, do desejo de acumular, de querer mais e mais, sempre haverá pobres entre vós. E pastor Almada, o senhor é brasileiro, mora nos Estados Unidos, em Oklahoma. Mora no estado de Oklahoma. Isso, e o senhor organizou então uma instituição que é a ARS, que significa o que em português? Sistema para a Redenção das Américas. Que seria Americans Redemption America's System. Redemption System. System. A sede é Stillwater, Oklahoma, e nós estamos fazendo escritórios funcionais nos países das 3 Américas. Então, quer dizer, o senhor criou uma instituição para trabalhar a redenção das nações, mas não só na perspectiva espiritual, incluindo integralmente, espírito, alma e corpo. A nossa proposta é a chamada missão integral. Missão integral, ou seja, trata-se das necessidades da pessoa, da família, do ponto de vista humano, que é a interioridade da pessoa, né? Um dos problemas gravíssimos da pobreza é a baixa estima, porque perdeu o respeito a si mesmo e perdeu a dignidade, porque dar ao pobre é muito bom, mas não é a solução. Dar-se ao pobre para que ele se sinta, né, tenha recurso, mas com dignidade. Segundo, a questão social. O projeto tem famílias hoje norte-americanas, e nós queremos trazer isso para o Brasil, que adotam famílias pobres no Brasil por tempo determinado. E essa adoção é um programa que explica-se da seguinte forma: ajuda com, precisa de bolsa
família, precisa disso, tá? Nós ajudamos por 2 anos. Damos qualificação ou requalificação profissional para os jovens e adultos da família. As crianças têm que estar na escola, mas o aspecto mais importante é o terceiro, é a espiritualidade. A família que é adotada no nosso projeto, ela é adotada pela igreja evangélica mais próxima de onde ela está. Isso lá nos Estados Unidos, né? Isso aqui em Ribeirão das Neves. Então, o projeto já tem beneficiados aqui em Ribeirão das Neves que são cuidados, apadrinhados por famílias americanas. Norte-americanas e alguns brasileiros também. Tem gente já no Brasil que está ajudando. Deixa eu até somar esse comentário, pastor. Maurício, né? Isso mesmo. Isso. Prazer. Prazer. Só um ar, né? Eu tenho o pastor Ronaldo que está aqui. Eu creio que não é à toa, né, pastor Ronaldo, que o senhor trouxe esse pastor tão abençoado com um projeto tão do coração de Deus. A gente vê nesse tempo um evangelho tão mercantilista, e aquele evangelho de Cristo deixando um pouco a existência, que foi o assistencialismo, a levantar o pobre a qualquer custo e falar, você também faz parte do mesmo reino, da mesma mesa. E eu sei que a Batista da Lagoinha tem feito projetos junto com esse projeto do pastor. Eu queria que você falasse um pouco do cenário da igreja, o que está acontecendo e por que também da vinda do pastor para somar. De fato, na realidade, ele que me trouxe. Eu paguei Jesus metade da nos trouxe. passagem. Ele Eu pagou estou o aqui por resto. causa dele, né? Mas, bom, eu creio que a Igreja Batista da Lagoinha, cada vez mais nós nos vemos desafiados. Porque nós, para todo lado que olharmos, no Brasil todo, nós vamos enxergar a pobreza e a miséria. E quando até o pastor Almada fala da espiritualidade, quando nós falamos da espiritualidade, nós falamos da Bíblia. Da Bíblia. Quando nós falamos da Bíblia, Maurício, nós estamos falando da verdade. Então, eu creio, a igreja é a única instituição na Terra que verdadeiramente pode transformar pessoas, vidas, as famílias, tirar da pobreza e da miséria. Quando nós olhamos a América Latina, só aqui, os países latinos, nós temos 450 milhões de pessoas. Nós temos 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e da miséria. População brasileira vivendo a base, que seria a população hoje do Brasil, que é mais um pouquinho. Eu estou falando da América Latina. E o Brasil está dentro disso aí. Sim. O Brasil hoje, nós podemos dizer que 16% da população está abaixo dessa linha de pobreza e miséria. Mesmo depois de programas do governo. Mesmo depois então, quer dizer de que todos esses programas do seria governo. muito mais gente se não tivesse alguns programas. Muito mais. Mas aí aonde entra a igreja? Onde, não só a Igreja Batista da Lagoinha, todas as igrejas, nós somos chamados para darmos assistência ao pobre e à viúva. O Salmo ele nos diz o seguinte, que socorrei o fraco, o necessitado, o aflito, o angustiado. E aí diz assim, tirai-os das mãos dos ímpios. Isso significa que Deus está falando para a igreja. Essa é uma tarefa da igreja. Então, eu creio que nós, enquanto Igreja da Lagoinha, nós temos esse desafio enorme. Temos feito tantas coisas? Temos. Graças a Deus. Mas nós temos muito mais. Então, por exemplo, hoje a gente tem um socorro a famílias de pessoas que são envolvidas nas drogas. E, em geral, você vê essas pessoas aflitas, mães aflitas, pais aflitos. Então, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que nós podemos fazer. E nós fazemos esse tipo de trabalho com mais eficiência do que as organizações de governo. Por quê? Porque nós temos 2 elementos que o governo não tem. Nós temos amor e a compaixão pelas vidas, pelas pessoas. Isso é um grande diferencial que a igreja tem em relação a qualquer outra organização no mundo. Ou seja, a gente não pode se isentar dessa responsabilidade. Mas eu queria até perguntar o seguinte, na opinião de vocês, como que a igreja tem avançado nesse sentido? Porque a gente sabe que a gente vive e viveu um tempo de muita religiosidade, de condenação. Muitas pessoas estão mais preocupadas em apontar o pecado, em confrontar o pecado no mundo,
do que mesmo pensar no pobre, gastar o seu tempo com esse tipo de assistência social. A igreja tem avançado em relação a isso? Olha, a igreja tem avançado, tanto do ponto de vista conceitual, do assistencialismo, para o que nós chamamos hoje de transformação, não é? E essa transformação feita na base de uma integralidade. Quer dizer, você restaura a dignidade da pessoa, você ajuda a pessoa a restaurar-se do ponto de vista físico, social, e você traz para a pessoa o que é mais importante, que é a vida eterna. É o que Jesus fazia. O cego de nascença, ele chegou e Jesus o restaurou na sua dignidade. Ele vivia pedindo lá, aí Jesus o restaurou, primeiro, na dignidade dele. Aí quando ele chegou na sinagoga, lá no templo dele, ele falou, não, mas que negócio é esse que você está enxergando agora? O que houve? Aí ele falou, um homem aí, mandou, cuspiu no chão, passou aqui e tal. Aí foi expulso da igreja, Mas tinha a família de Jesus que o sustentou, que o levou adiante. Então, nesse segundo momento, ele falou assim, olha, eu não sei como é que foi, mas eu era cego e agora eu vejo. No meu contato com esse tal desse homem aí que eles falam, que chamam Jesus. Aí, no terceiro encontro, aí Jesus chegou para ele e ele chegou e falou assim, mas não foi o senhor que falou comigo quando eu era cego? Fui eu que falei com você. Quem é o senhor? Eu sou Jesus, o homem de Nazaré. Aí ele adorou a Jesus. Adorou. Restaurado na sua dignidade, como pessoa, restaurado agora com uma sociabilidade, né, feita, não era mais considerado aquele cego mendigando lá, e agora ele está na vida eterna com Jesus Cristo. O adorando. O adorando. É este com quem você fala que fez isso por você. Então, a proposta da igreja está se transformando nessa direção, viu? Está se ampliando, não está transformando. Está se ampliando nessa direção de transformação integral. Transformação integral. São 200 milhões de pobres nas Américas, são na Índia, sabe quantos são? 2 vezes a população do Brasil, mais 10%. Uau. 421 milhões. Meu Deus. Que a Índia tem sempre 1 bilhão e 200 milhões. No sul da África, parte do sul da África, são mais 410 milhões de pobres. Pobre, mas é pobre mesmo, como o pastor já identificou aqui o que significa. Abaixo da linha. Ali, abaixo da linha.